E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aí para vocês a seguinte questão, que é uma questão que me perguntam muito aqui no canal sobre alguns processadores Xeons, com relação às placas-mãe, qual o melhor Xeon para qual placa-mãe e na verdade qual que seria o melhor Xeon para você usar não só para jogos, mas também para produtividade. Porque quem conhece o canal aqui, pessoal, sempre estou trazendo Xeons e fazendo testes aí, principalmente em jogos. Mas a galera me pergunta se existe aí um meio termo, aquele cara que pretende não só jogar, mas também trabalhar, né? E trabalhar, quando eu digo, com aplicações um pouco mais pesadas, que vai meio que contrabalancear no dia a dia a questão de trabalho e jogos. Então, eu separei aqui um processador que eu acho que, na minha opinião, pelo meu conhecimento que eu tenho em Xeons, que consegue atender ambos os lados, tá? Então você vai gastar menos de R$100, vai ter um processador potente, não só para jogos, mas também para trabalhos. E é claro também que vou citar alguns outros que são um pouquinho mais aí voltados para jogos e menos para trabalho e vice-versa, tá bom? Então se você já gostou da ideia, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram que os links seguem na descrição. Então, depois da vinheta eu volto e vamos tirar aí a dúvida da galera. Bom pessoal, então vamos lá. O primeiro processador que está aqui na minha tela e que está num preço excelente, pelo que ele entrega, pelo desempenho que ele vai te oferecer, é o E5-2666V3, que inclusive é o processador que eu já uso aí aqui na minha máquina há mais de 2, quase 3 anos, nunca me deu nenhum problema. E eu sempre sugiro para todo mundo que compra os processadores Xeons da linha V3 que faça um Lock Turbo Boost. Ah, mas se eu não fizer um Lock Turbo Boost, será que eu vou conseguir ter um bom desempenho também em jogos e em tudo mais? Sim, galera, mesmo sem o Lock Turbo Boost, que eu sei que muita gente não quer fazer por questão de segurança, porque não sabe, não quer aí colocar em risco a sua placa-mãe. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer por um método manual, bem simples, aí não é difícil de fazer. Se você seguir o passo a passo, você consegue fazer um Lock Turbo Boost, onde você sim vai conseguir tirar um pouco mais de desempenho de todos os Xeons da linha V3. E eu me refiro desde o do 2620 V3 até o mais top de linha aí, né, o 2690, 2699 V3, enfim, todos eles você conseguirá fazer um Lock Turbo Boost, mas tudo também vai depender da sua finalidade, tá galera? Tem um público que é mais exigente nessa questão de conseguir um maior clock, um maior desempenho, porque está querendo um processador mais voltado para jogos, e uma outra galera nem tanto, é uma coisa mais casual. Então vai de você fazer ou não um Lock Turbo Boost. É aconselhável? É recomendado? Sim, é. Mas se você não tem segurança, você não perderá tanto em desempenho. Que isso fique bem claro, né? Porque você não tem que ficar afoito com isso. Ah, porque eu tenho que fazer um lock, senão não vou ter desempenho. Nada disso. Eu mesmo rodei sem um Lock Turbo Boost no 2620 V3 durante um bom tempo, tá bom? Mas por que eu destaquei aqui o 2666V3? Primeiro porque eu mesmo já uso ele há um bom tempo. Ele é um processador que tem 10 núcleos e 20 threads, ele consegue me atender não só para jogos, mas também principalmente para as aplicações que eu faço durante o dia a dia. Então se você não quer gastar muito e que tem um processador aí que é bom tanto para jogos quanto para produtividade, esse daqui seria uma boa saída. E hoje ele está custando só R$50. Então no dia de hoje a gente sabe que tem aí o programa Remessa Conforme implementado aqui no AliExpress, mas que ainda não tem a taxação nos produtos abaixo de $50. Então por mais que você pague aquele ICMS em cima de $50, o preço ainda vai ficar muito acessível. Então, os processadores Xeons continuam sim valendo muito a pena você adquirir aqui no AliExpress.
e até pelo desempenho. Sabemos que são processadores usados de servidores, sabemos que são processadores com uma tecnologia já um pouco ultrapassada com relação aos processadores da Intel mais modernos ou da AMD, da linha Ryzen. A gente sabe de tudo isso, mas para aquele cara que vai do básico ao intermediário, esses caras aqui conseguem atender muito bem, tá? Inclusive o 2666V3, pessoal, tem vários testes aqui no canal, já testei com várias placas de vídeo, né? Se a gente colocar aqui para fazer um benchmark aqui, ó, no CPU Z, a gente consegue ver que ele tem uma pontuação muito boa. Aliás, todos eles aí, na questão do multithread, eles conseguem ter uma boa pontuação. O que deixa a desejar claramente é no single core. A gente sabe que isso daqui eles perdem um pouco, mas para jogos isso aqui não vai fazer tanta diferença dependendo do jogo. Tem jogo que exige muito mais aí, tá bom? Ali ele fez 391 pontos no single core e 4697 no multicore, tá, pessoal? Então é uma ótima pontuação aqui para o 2666V3 e é um processador que eu posso sim indicar aí para vocês e custando muito barato. E é claro, pessoal, que alguns íons aí vai deixar de valer a pena. Eu já vou falar para vocês qual deles que hoje não vale a pena, apesar de ser um dos melhores para jogos aí também, tá? Mas enfim, o que eu tô me referindo aqui hoje é mais o processador para quem quer jogar e trabalhar. Então tá aqui já o 2666V3 que eu recomendo muito, beleza? O próximo aqui, pessoal, que eu quero destacar para vocês, a gente pode sim dizer que esse cara, o 2670V3, mesmo com Lock Turbo Boost, ele tem um clock um pouco inferior ao 2666V3. O 2666V3, ele tinha lá 135 watts de TDP máximo, mas a gente sabe que em jogos a gente não vai chegar nesse total, nunca, dificilmente você vai chegar e se manter a um consumo elétrico no TDP máximo dele, isso com qualquer Xeon, tá, pessoal? Então assim, o 2666V3 ele ganha no clock, mas tem 2 núcleos e 4 threads a menos que esse cara aqui. Então aqui é aquele processador intermediário quando você começa a pensar mais em produtividade e menos em jogos. Ah, mas o 2670V3 ele é muito bom para jogos também? Sim, ele é bom com Lock Turbo Boost, não vai deixar a desejar em nada para o 2666V3, mas o 2666V3 ainda para jogos é melhor do que esse aqui devido ao clock. Então a questão aqui é muito pequena entre um e outro. Esse daqui puxa mais para produtividade pelo fato de ter 2 núcleos e 4 threads a mais do que o 2666V3. E o preço dele é um pouquinho mais caro, que está hoje R$ 67,00, mas está valendo também muito a pena porque é um baita de um processador. Eu até hoje não comprei esse cara aqui, porque o meu 2666V3 consegue me atender em tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia a dia, tá? Eu mexo muito com Photoshop, com CorelDRAW, eu faço edição de vídeo, consigo rodar vários jogos que eu quero, enfim, tem tudo teste no canal. Mas o 2670V3 poderia ser aí uma segunda opção, mas já lembrando que ele está puxando mais para produtividade do que para jogos, certo? Eu quero que vocês entendam isso, porque rodar jogos, galera, todos eles vão rodar, desde o 2620V3, né, que ele é um processador de entrada aí da linha V3, é o mais barato. Se você fizer um Lock Turbo Boost, ele vai ter um clock ali de até 3.2 GHz, que já é bem bacana para os jogos, mas se você puder gastar um pouquinho a mais, que hoje em dia não é tão caro, você consegue o desempenho melhor, tá? Então, tá aqui o 2670V3 que eu posso recomendar hoje, né, tanto para jogos quanto para trabalho, ok? Vamos para o próximo aí para a gente começar a entender melhor isso. Bom, pessoal, o 26667V4, tá? Esse daqui, ele se tornou aí o queridinho da galera, né? Muita gente acabou comprando esse cara aqui. Ele ficou famosinho aí na internet por causa do preço. Quando ele estava num preço abaixo de R$150, eu diria para vocês que vale muito a pena, porque esse cara, pelo menos para jogos, seria o melhor, certo? Então ele tem lá os seus 8 núcleos, tem 16 threads, que ele é bom também para trabalho? É, mas já não tão bom quanto os anteriores que eu passei. Esse aqui está mais voltado
para você poder jogar do que para trabalhar. Ah, mas não dá para trabalhar com ele, não dá para renderizar vídeo? Dá, galera. Mas eu tô colocando aqui em proporções. Eu tô comparando, relacionando um ao outro. Então, por exemplo, o 2670 V3, ele é melhor do que esse daqui para você trabalhar. Esse daqui já é melhor para você poder jogar. Só que o que não compensa hoje é o preço, galera. O valor que ele está custando hoje, R$260, não vale a pena. Não comprem, tá? Porque você, como eu disse, você consegue pegar aí, eu já vou mostrar para vocês um processador que vai conseguir te atender tanto na produtividade quanto em jogos, gastando bem menos do que esse cara aqui. E qual que vai ser a diferença de alguns 200, 300 MHz, né? Isso não vai ter tanta diferença no final das contas. Às vezes uma questão aí de 4, 5% de diferença. Não vale o custo, não vale o quanto você vai gastar nesse cara aqui, ó, 260 pau, não. Para mim, pessoal, na minha opinião, esse 26667, pelo tempo de uso que ele já tem, né, desde quando ele foi lançado, pelas tecnologias que existem nele, isso não condiz com o preço dele, certo? Porque nós temos hoje opções bem melhores, até mesmo aqui no Brasil, para se comprar, que você consegue um desempenho melhor, com tecnologias melhores. Claro que vai custar mais caro do que esse, mas eu estou fazendo um comparativo desse Xeon com os anteriores e com o qual eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, R$260 não vale a pena. Então, na minha opinião, quanto que ele teria que custar hoje? Chutando alto, galera, até uns R$130 eu pagaria nele. Mais do que isso, eu não compraria, porque nós temos opções melhores, tanto para jogos quanto para produtividade. Então, esse aqui está descartado, apesar de ser um baita de um processador muito bom para jogos. Lembrando que ele não aceita um Lock Turbo Boost, né? A linha V4 não. Ele tem um TDP de 120 watts, não é o dos mais quentes, assim como o 2666 V3, que ele tem 135, então ele é um pouquinho mais esquentado. Então, não recomendo o 2667 V4. Então, pessoal, qual que eu separei aqui, na minha opinião, que vai ser o melhor Xeon, tanto para jogos quanto para produtividade? É esse aqui, galera, ó, o 2680 V4. Ele é um processador que não aceita um Lock Turbo Boost, até porque nem vai precisar. Se a gente fizer um comparativo dele com o 2666 V3, a diferença vai ser de 200 MHz. Claro que no 66 V3 você vai conseguir fazer um Lock Turbo Boost, onde você vai trabalhar com os 10 núcleos a 3.5 GHz. Só que esse cara aqui, ele consegue chegar a 3.3 GHz, não em todos os núcleos, porque como eu disse, não aceita um lock, mas em contrapartida ele tem 14 núcleos e 24 threads. Então, eu poderia aqui dizer para vocês que o 2680 V4 hoje seria o melhor processador para você usar para ambas as coisas, para jogos e para produtividade. Porque tem muita gente que gosta de fazer as duas coisas. Então, tem uma galera que me pergunta muito, né? Ah, mas você só indica aí processador ou para jogo ou para produtividade. Mas qual que seria um aí para as duas coisas? Tá aí, galera, ó. 2680 V4. Ele é um processador que tem um consumo de até 120 watts de TDP. Ele consegue chegar até 3.3 GHz, ele é mais moderninho do que a linha V3, ele é bem robusto, bem parrudo e tem seus 14 núcleos aí e 24 threads que não vai te deixar na mão na hora de renderizar, de trabalhar com modelagem 3D, seja lá o que você for fazer aí no seu Xeonzão. A não ser que você faça trabalhos extremos, que aí você precisa de um dual socket, onde você vai investir em placas-mãe aí mais poderosas, tá? Mas aqui eu tô me referindo àquela galera que quer comprar processadores e placas-mãe de entrada e que ainda assim quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar e jogar. Então tá aqui a minha indicação. E ó, saindo menos de 100 conto, então nem se compara você gastar R$260 no 2667 V4 se você tem esse cara aqui que vai chegar bem próximo, né, para você jogar e trabalhar. Então, pessoal, a minha indicação é essa. Agora, uma pergunta que pode ficar no ar aí. Qual placa-mãe que eu poderia usar todos esses processadores que eu citei aqui no vídeo de hoje? Bom, das placas-mãe de entrada que está valendo a pena você hoje comprar, mesmo com remessa conforme, se você pegar uma promoção e pagar um pouquinho mais barato, que fique abaixo dos $50, pagando somente ali os 20% de ICMS no total, placas-mãe de entrada que hoje aguentariam esses caras que eu falei.
Uma delas que eu trouxe aqui no canal recentemente, que é a X99PR9. Essa é uma placa-mãe que vocês podem comprar tranquilamente para trabalhar com esses íons que eu citei. Que é outra, a X99P4, a X99H e também a X99 4MF. Então eu indicaria essas 4 placas-mãe de entradas que conseguem suportar o TDP desses caras aqui, porque elas têm um VRM um pouquinho mais potente do que placas-mãe de entrada lá do passado, né? Por exemplo, uma QD4, entre outras aí. Então, galera, dessa nova leva de placas-mãe de entrada, eu acho que os chineses aí deram uma ajeitada no VRM, fazendo com que elas consigam suportar essas temperaturas um pouco mais altas, principalmente na produtividade e não em jogos, porque em jogos a gente sabe que o consumo elétrico do processador não chega a tanto como se você tivesse, por exemplo, renderizando um vídeo aí durante um longo período de tempo, né, o processador a 100% de uso, enfim. Então, essas placas-mãe conseguem sim ser boas, né, baratas e que vão conseguir suportar esses processadores aqui que eu citei para vocês. E é claro que se você quiser uma placa-mãe, digamos aí, intermediária e que ainda você consegue pegar em promoção, é uma que eu também já trouxe aqui no canal, que é a X99MR9A. Tá? Não precisa nem ser a Pro, a própria MR9A também já daria conta desses processadores aqui que eu citei para vocês, tá bom, galera? Então é isso que eu queria trazer, porque muita gente me pergunta, isso aqui é algo bem recorrente aqui no canal, qual o melhor processador para jogos, qual que é o melhor para produtividade, e eu pensei então em trazer um processador que seja bom para ambas as coisas, que é o 2680V4, tá bom, galera? Então espero aí ter sanado a dúvida da maioria das pessoas que me perguntam isso nos comentários de vários vídeos, então resolvi trazer esse aqui para vocês para dar essa esclarecida, tá bom? E se gostou então, deixa aquele likezinho aí que dá uma força aqui pro canal, compartilha com a galera, entra pros grupos do Telegram e é isso aí. Vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!